Bom dia, boa tarde ou boa noite, canal Aterrorizando. Não sei quando as pessoas vão estar ouvindo meu relato, mas posso garantir que até hoje, só de lembrar, me deixa muito apreensivo. Me chamo Pedro, e a história que vou contar começou há muitos anos, na fazenda do meu avô, seu Geraldo. Um homem simples do campo, acostumado a lidar com as intempéries da vida rural. Desde que me entendo por gente, a gente ouvia histórias sobre coisas estranhas que aconteciam naquelas terras, mas ninguém acreditava de verdade, até que o terror se tornou real. Lembro bem que tudo começou em uma noite de outono. Eu tinha uns 15 anos na época e costumava passar os finais de semana na fazenda com o meu avô. A rotina era sempre a mesma: ajudar com os animais, cortar lenha e, ao final do dia, ouvir as histórias exageradas que ele contava na varanda, com um cigarro de palha sempre pendurado no canto da boca. Ele falava muito sobre criaturas estranhas e barulhos que ouvia durante a madrugada, mas aquilo sempre me parecia fruto da imaginação fértil de um homem que passava muito tempo sozinho. Isso até o dia em que as coisas mudaram de verdade. Uma noite, o gado começou a sumir. Primeiro foi uma vaca, depois outra. Elas simplesmente desapareciam do curral, sem deixar vestígios. Nenhuma cerca quebrada, nenhum sinal de invasão. Apenas sangue, muito sangue espalhado pelo chão. Meu avô achou que fosse um lobo, talvez até uma onça. Ele não acreditava muito nessas histórias de lobisomem que o pessoal da cidade pequena adorava contar. Mas os sinais começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Foi uma noite sem lua que aconteceu o pior. A gente estava dormindo quando ouvi um barulho ensurdecedor vindo do estábulo. Era um som que nunca tinha ouvido antes. Um misto de grunhido e uivo, algo gutural, de arrepiar até os pelos da nuca. Eu saí da cama num pulo e corri para fora, mas meu avô já estava um passo à frente, segurando sua velha carabina. O olhar dele naquela noite era diferente. Não era mais o homem tranquilo de sempre. Havia uma determinação no rosto enrugado, algo que eu não conseguia identificar, mas que me assustava ainda mais do que os ruídos lá fora. Ele foi na frente sem dizer nada, com a arma pronta, e eu segui de perto, quase colado às costas dele. Quando chegamos perto do curral, o cheiro era insuportável, de sangue, de animal morto, misturado com algo que eu não sabia descrever na época, mas que depois entenderia como o cheiro da morte. No meio do curral havia restos do que parecia ser uma vaca, destroçada como se algo a tivesse estraçalhado com pura fúria. Meu avô me mandou ficar para trás, mas eu não conseguia me mexer, paralisado pela cena diante dos meus olhos. Foi aí que a gente ouviu de novo aquele uivo horrendo. Não muito longe de nós, uma sombra surgiu no escuro. Uma coisa grande, ereta mas deformada, com o que pareciam ser pelos cobrindo o corpo inteiro e olhos que brilhavam num tom amarelo demoníaco. Eu queria acreditar que era uma criatura normal, talvez um lobo gigante ou algo assim, mas não havia nada de natural naquilo. O que quer que fosse, era muito maior e muito mais feroz do que qualquer lobo que eu já tinha ouvido falar. Meu avô, sem hesitar, mirou na direção da criatura e atirou. O barulho da carabina ressoou como um trovão, mas a fera não recuou. Pelo contrário, pareceu ficar ainda mais irritada. Ela avançou sobre nós com uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. Só que meu avô não era qualquer homem. Ele tinha passado a vida lidando com o inesperado, e mesmo frente a essa coisa, ele manteve a calma. Com mais um disparo certeiro, a criatura soltou um grito que fez o sangue gelar nas minhas veias. Mas dessa vez, cambaleou. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu depois. A criatura cambaleou, mas não caiu. Ainda estava de pé ofegante, como se o disparo de meu avô tivesse apenas irritado ainda mais aquela coisa. O som que ela emitia agora era um rosnado grave, profundo, que reverberava no peito, como o ronco de um motor distante. Meus olhos estavam cravados na figura diante de nós, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração parecia querer sair pela boca. Meu avô, com a calma que só os anos de experiência no campo trazem, recarregou a carabina com um movimento ágil. Não tirou os olhos da criatura por um segundo sequer. Eu tremia dos pés à cabeça, sem saber o que fazer. "Corre pra dentro, garoto", ele sussurrou com a voz rouca, mas firme. Só que eu não conseguia me mexer. Algo naquela criatura me mantinha preso ali, como se meus pés tivessem se enraizado no chão de terra batida. E foi nesse instante que a criatura deu mais um passo em nossa direção. Dessa vez, não corria, não avançava com fúria. Apenas caminhava lentamente, como se tivesse certeza de que o próximo movimento seria o último.
Seus olhos brilhavam com malícia, como se estivesse nos estudando. E foi então que eu percebi que aquela coisa não era simplesmente um animal selvagem agindo por instinto. Tinha algo mais ali, algo consciente. Meu avô, percebendo que eu não ia obedecer, soltou um suspiro. Ele sabia que eu não ia conseguir me afastar, então fez o que precisava ser feito. Com uma rapidez surpreendente para a idade, ele disparou mais uma vez. O tiro ecoou pela noite e atingiu a criatura no ombro. Desta vez, o impacto foi forte o suficiente para fazer a coisa recuar de verdade. Ela soltou um urro de dor, agudo, quase humano, antes de virar as costas e desaparecer na escuridão do pasto, deixando para trás o cheiro metálico de sangue misturado com um fedor nauseante de animal molhado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei ali, parado, olhando para o ponto onde a criatura tinha desaparecido, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Meu avô abaixou a carabina devagar, soltando o ar pesadamente. Ele parecia cansado, mais velho do que nunca, mas ainda de pé, como uma rocha no meio da tempestade. Foi embora, mas vai voltar, ele disse, quase para si mesmo, com o olhar fixo na escuridão além do curral. Essas coisas nunca desistem fácil. Naquela noite não dormimos. Trancamos tudo. As portas, as janelas, qualquer fresta que pudesse servir de entrada. Meu avô ficou na varanda, sentado em sua velha cadeira de balanço com a carabina no colo. Eu tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos e ouvia o rosnado da criatura. A sensação de que aquilo ainda estava nos rondando não me deixava em paz. Você está gostando da história? Então considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você sabe que adora histórias de terror e criaturas macabras. Nos ajude a bater 1000 inscritos. E fiquem ligados, vem por aí muito conteúdo de ótima qualidade. Continuando a história. No dia seguinte, ao amanhecer, encontramos mais um rastro de sangue perto do curral. Mais um boi tinha sido atacado durante a noite, e dessa vez o corpo estava ali, parcialmente devorado. A criatura não tinha ido embora de verdade. Estava nos observando, esperando o momento certo para voltar. Foi então que o meu avô tomou a decisão que mudaria tudo. Vou acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, enquanto limpava a carabina mais uma vez. Ele não me contou o que pretendia fazer, mas eu sabia que ele estava cansado de viver com aquele medo constante. Não era só sobre os animais da fazenda. Aquilo era um desafio, um jogo que ele sabia que precisava vencer. Naquela tarde, ele saiu para o pasto, com a carabina no ombro, sem me dizer uma palavra. Eu fiquei observando de longe, com o estômago embrulhado, sem saber o que esperar. Meu avô caminhou em direção ao pasto como se fosse uma rotina normal. Para quem visse de longe, parecia que ele só estava indo verificar o gado, como fazia todas as tardes. Mas eu sabia que aquilo era diferente. O jeito como ele andava, a firmeza nos passos, me diziam que ele tinha um plano, mesmo que eu não soubesse qual. Eu queria perguntar, queria ir junto, mas o olhar que ele me lançou antes de sair me paralisou. Era um aviso claro de que essa batalha era dele, e de mais ninguém. Fiquei na varanda, observando o horizonte, com os olhos fixos nele até sumir na linha das árvores. O vento soprava fraco, mas trazia aquele cheiro familiar de terra úmida e mato, o cheiro que sempre me dava paz. Só que naquela tarde não havia paz, apenas um silêncio carregado de tensão. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Eu sabia que a qualquer momento podia acontecer algo que mudaria tudo. Depois de mais de uma hora, ouvi o som. Um disparo. Longe, abafado, mas inconfundível. Meu coração acelerou na hora. Corri em direção ao pasto, sem pensar duas vezes, como se meus pés tivessem tomado vida própria. Cada passo era pesado, como se o chão quisesse me puxar para baixo, mas eu continuava, impulsionado por uma mistura de medo e esperança. Será que meu avô tinha acertado a criatura? Será que tudo tinha acabado? Quando cheguei perto do local onde ele tinha ido, o cheiro me atingiu primeiro. Era o mesmo odor de antes, sangue misturado com algo podre. Eu vi o rastro no chão, manchas escuras que levavam para a parte mais densa do pasto. E então, no meio daquela clareira improvisada, lá estava ele. Meu avô estava de pé, mas mal. A camisa branca que ele usava estava rasgada e ensanguentada, uma mancha profunda se espalhando pelo ombro. Ele ainda segurava a carabina, mas a arma parecia pesada demais para ele naquele momento. Seu rosto, normalmente rígido, mostrava sinais de dor e cansaço que eu nunca tinha visto antes. Do outro lado, caída no chão, estava a criatura. E pela primeira vez, eu a vi claramente.
Não era tão grande quanto parecia na noite anterior, mas ainda assim era imponente. Parecia mais com um lobo gigante, mas deformado, os pelos emaranhados e manchados de sangue. A cabeça, com aqueles olhos que brilhavam em amarelo intenso, estava virada para o lado, mas o peito ainda subia e descia lentamente. Estava viva, mas mortalmente ferida. Me aproximei devagar, tentando controlar a respiração, sem saber o que fazer. Meu avô olhou para mim e, num gesto rápido, levantou a carabina mais uma vez. O disparo quebrou o silêncio da tarde, e a criatura deu o último suspiro, seu corpo se contorcendo em espasmos antes de finalmente ficar imóvel. O eco do tiro desapareceu aos poucos e o silêncio voltou. Acabou? Perguntei com a voz fraca, ainda sem acreditar no que estava vendo. Meu avô olhou para o corpo do monstro e depois para mim. Acabou, por enquanto, ele disse e começou a caminhar em direção à casa. Eu o segui, tentando entender o que ele queria dizer com por enquanto, mas sabia que o pior, naquele momento, havia passado. Durante a caminhada de volta, ele quase não falou. Seus passos estavam mais lentos, e eu percebi que ele segurava o ombro machucado, tentando esconder a dor. Ele recusou qualquer ajuda, como sempre, mas eu sabia que aquela ferida não era só física. Alguma coisa tinha mudado nele depois daquele encontro, algo profundo. Era como se, de certa forma, aquela criatura tivesse tirado mais do que sangue. Tinha roubado uma parte do homem que ele era. Chegando em casa, ele foi direto para o galpão onde guardava os equipamentos de fazenda e ficou lá por um tempo, limpando a arma e cuidando da ferida com remédios que ele mesmo preparava. Eu não sabia o que dizer, não sabia como ajudar. Apenas me sentei do lado de fora, esperando enquanto a noite caía lentamente sobre a fazenda. Foi aí que, ao longe, ouvi outro uivo. Não era o mesmo da criatura que havíamos enfrentado, mas algo igualmente perturbador. Olhei para o pasto, tentando ver de onde vinha o som, mas não vi nada. O uivo se misturou com o vento e, por um instante, achei que talvez fosse só a minha imaginação. Mas quando olhei para o galpão, vi o olhar do meu avô. Ele tinha ouvido também. E naquele momento, percebi que, apesar de termos vencido essa batalha, algo mais estava lá fora. Isso nunca vai acabar de verdade, vai? Perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas balançou a cabeça lentamente, olhando para a escuridão do campo. Essas coisas, elas estão sempre por perto. E a gente tem que estar preparado. Naquela noite, não dormi de novo. Meu avô também não. As luzes da fazenda ficaram acesas até o amanhecer, como um farol no meio da escuridão, nos protegendo do que quer que estivesse lá fora, à espreita. E assim a rotina da fazenda mudou para sempre. A vida na fazenda seguiu, mas nunca foi a mesma. Meu avô, sempre um homem reservado, ficou ainda mais calado depois daquela noite. Ele continuava fazendo o que sempre fez. Cuidava dos animais, limpava as cercas, podava as árvores e, claro, sempre mantinha a carabina por perto, nunca muito longe das mãos calejadas. Mas havia uma tensão constante no ar, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Eu também comecei a mudar. O garoto que antes via a fazenda como um refúgio, uma fuga da cidade e da escola, agora não conseguia relaxar. A cada barulho estranho no meio da noite, eu acordava em sobressalto, esperando ouvir de novo aquele rosnado ou os uivos distantes que já não pareciam tão raros. As noites, que antes eram tranquilas, tornaram-se momentos de vigília silenciosa. Era como se estivéssemos sempre esperando o próximo ataque, a próxima aparição daquela coisa ou de algo pior. Os ataques aos animais pararam por um tempo, mas os rastros continuavam aparecendo. Pequenas manchas de sangue, pegadas grandes e profundas no chão úmido, perto dos limites da fazenda. Árvores com a casca rasgada, como se algo tivesse arranhado com garras afiadas. Meu avô verificava cada sinal sem dizer muito, apenas com aquele olhar cansado, mas atento. Ele sabia que a batalha não tinha terminado. Foi uma manhã nublada, algumas semanas depois, que algo mudou de novo. Estávamos no curral, cuidando dos cavalos, quando um dos cachorros da fazenda começou a latir desesperadamente. O som era diferente, mais agudo, como um aviso de perigo iminente. Meu avô largou o que estava fazendo e foi direto para o local de onde vinham os latidos. Eu o segui, sentindo o estômago revirar de ansiedade. Chegamos ao galpão de ferramentas, um lugar que sempre me pareceu seguro, com suas paredes de madeira grossa e o telhado de zinco que resistia a qualquer tempestade. Mas naquela manhã, algo estava errado. As portas do galpão estavam entreabertas, balançando levemente com o vento. E logo em frente, o cachorro estava parado,
com o pelo eriçado e os dentes à mostra, rosnando para dentro do galpão como se tivesse visto o próprio inferno. "Fica para trás", meu avô disse em voz baixa, erguendo a carabina e avançando devagar, como se cada passo pudesse desencadear uma reação imprevisível. Eu fiquei onde estava, com o coração martelando no peito. O cachorro continuava rosnando, imóvel como uma estátua. Meu avô empurrou a porta com o cano da arma, revelando o interior escuro do galpão. E então, lá dentro vimos. Não era a criatura da última vez, mas algo igualmente assustador. Um dos bois que tinha sumido semanas antes estava lá, ou pelo menos o que restava dele. O corpo estava mutilado de uma forma que me embrulhou o estômago, partes arrancadas como se algo tivesse se alimentado dele ali mesmo, longe dos nossos olhos. Mas não era só o corpo que me apavorava. Havia marcas no chão e nas paredes. Garras, profundas e precisas, como se tivessem sido cravadas com fúria. E mais estranho ainda, havia símbolos desenhados no chão em meio ao sangue seco, algo que eu nunca tinha visto antes. Não parecia a obra de um animal comum. Aquilo era diferente, meticuloso, quase ritualístico. "Isso não é só um bicho", murmurei, finalmente conseguindo falar, mas a voz saiu trêmula. Meu avô não respondeu de imediato. Ele ficou parado, observando cada detalhe, como se tentasse processar o que estava diante de nós. Depois de um longo silêncio, ele falou, mas suas palavras me causaram um frio na espinha. "Tem algo mais envolvido nisso. Algo que não é só da terra." Ele fechou o galpão rapidamente, trancando a porta com força, e me puxou para fora dali, em direção à casa. Não explicou nada, e eu não perguntei. Mas sabia que ele estava certo. O que quer que estivéssemos enfrentando, não era apenas um animal selvagem. Havia algo maior, algo que desafiava o pouco que eu entendia do mundo. E o mais assustador era que meu avô sabia disso o tempo todo. Naquela noite, meu avô fez algo que eu nunca ouvi fazer antes. Ele acendeu velas ao redor da casa, colocou sal nas janelas e nas portas e rezou. Eu não sabia o que pensar. Ele nunca foi um homem religioso, pelo menos não que eu soubesse. Mas naquela noite, ele parecia determinado a proteger a casa de algo que ia além de nossas compreensões. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas disse: "A gente tem que se proteger de todos os lados." A partir daquele dia, a fazenda ficou ainda mais isolada. A gente evitava ir para as partes mais afastadas do pasto, especialmente quando o sol começava a se pôr. A sensação de que estávamos sendo vigiados nunca nos abandonou. Eu não sabia dizer o que era mais assustador: a ideia de que uma fera selvagem pudesse voltar, ou a percepção de que havia algo além disso, algo que talvez nem mesmo uma carabina pudesse deter. O tempo passou e os sinais começaram a diminuir, como se a própria fazenda tivesse se ajustado à presença do perigo. Mas eu nunca mais olhei para aquele lugar da mesma forma. Os dias passaram e a rotina da fazenda seguiu seu curso, embora o clima ali fosse completamente diferente. A sensação de estarmos sendo observados, de que a qualquer momento algo poderia acontecer, não desaparecia. Os rastros da criatura e os símbolos no galpão ainda estavam gravados na minha mente. Meu avô, apesar de não falar muito, agia com mais cautela do que nunca. Ele reforçou as cercas, trancava tudo com mais cuidado, e aquele velho hábito de carregar a carabina tornou-se constante, mesmo dentro de casa. Uma noite, enquanto ele estava sentado na varanda, limpando a arma como sempre, não consegui mais segurar minha curiosidade e o medo que crescia em mim. Eu me sentei ao seu lado, sentindo o frio da madeira velha da cadeira, e perguntei: "O que era aquilo, vô?" "Aquele boi e os símbolos. Não pode ser só uma fera qualquer." Ele parou por um momento, seus olhos fixos na carabina, e suspirou profundamente, como se estivesse pensando em como me responder. Finalmente falou, mas não olhou para mim. "Tem coisas que a gente aprende a não questionar muito na vida. Essa terra aqui, ela tem história, uma história que a gente não conhece direito, que vai muito além do que as pessoas falam por aí. Quando a gente lida com essas criaturas, com esse tipo de coisa, não é só força ou bala que resolve. Tem uma energia nesse lugar, algo que sempre esteve aqui, antes de nós." Eu ouvi atentamente, tentando entender o que ele queria dizer. Aquela fala sobre energia e algo antigo na terra me deixava desconfortável. Não parecia o tipo de coisa que ele diria. Meu avô sempre foi um homem prático, de pés no chão, alguém que não se deixava levar por histórias de fantasmas ou superstições. Mas o tom na voz dele agora era diferente, mais sério, como se estivesse tentando me preparar para algo que eu não conseguia compreender.
Acha que isso vai acabar algum dia? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. O medo de nunca escapar daquele ciclo estava crescendo dentro de mim. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos cansados, mas cheios de uma determinação silenciosa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou enfrentar o que vier. Não vou deixar essa terra, essa fazenda, cair nas mãos de coisa ruim. E isso foi tudo o que ele disse naquela noite. Não era uma resposta exatamente reconfortante, mas era o que eu esperava dele. Meu avô sempre foi assim, direto, sem muitas palavras, mas com um senso de responsabilidade que o fazia continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela madrugada, o vento mudou. Era como se a natureza, que sempre tinha sido uma aliada, agora estivesse conspirando com o desconhecido. As árvores balançavam mais forte, e o uivo do vento parecia carregar um aviso, um sussurro sombrio que ecoava pelas colinas ao redor da fazenda. Não consegui dormir direito, como em muitas noites desde que a criatura apareceu. O som da madeira da casa estalando com o vento fazia meu coração pular a cada estalo. De manhã, quando o sol nasceu, meu avô já estava do lado de fora, como de costume, verificando o gado. Mas dessa vez, algo estava errado. Ele não voltou para o café da manhã. Preocupado, fui atrás dele, seguindo o caminho que ele sempre fazia em direção ao curral. À medida que me aproximava, vi o cachorro da fazenda correndo ao redor da cerca, agitado, como se algo estivesse errado. Meu estômago deu um nó. E então eu o vi. Meu avô estava parado ao lado de um dos bois, olhando para o animal caído no chão. Desta vez, o ataque tinha sido diferente. O boi não estava só morto, ele tinha sido retalhado com uma precisão perturbadora. Não havia sinais de mordidas ou rasgos típicos de um predador. As marcas no corpo pareciam cortes, como se algo ou alguém tivesse feito aquilo com uma lâmina afiada. Isso não foi animal nenhum, eu disse, minha voz trêmula. Meu avô balançou a cabeça, os olhos fixos no que restava do boi. Não, isso foi outra coisa, e está se aproximando de nós. O que veio depois foi uma série de noites sem descanso. Cada vez mais rastros, mais sinais de que algo estava rondando a fazenda. Os animais estavam cada vez mais inquietos, e nós também. Meu avô parou de sair sozinho para o pasto à noite. Sempre que o sol se punha, ele trancava todas as portas e janelas, colocava a carabina ao lado da poltrona e ficava na sala, como se estivesse esperando que algo viesse bater à nossa porta. Foi numa dessas noites, em meio a mais uma tempestade de vento, que eu ouvi o som. Um batido suave, quase discreto, na porta da frente. Achei que estava imaginando coisas, mas quando olhei para o meu avô, vi que ele tinha ouvido também. Ele se levantou devagar, pegou a carabina e caminhou até a porta, com o mesmo olhar de quem já sabia o que estava por vir. Eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. O vento soprava forte lá fora, mas o som do batido parecia ser de algo calmo, controlado. Meu avô se aproximou da porta, encostou o ouvido nela e esperou. O batido veio de novo, desta vez mais forte, quase como se estivesse exigindo ser atendido. "Fica aí", ele murmurou para mim, erguendo a arma enquanto destrancava a porta devagar. A madeira rangeu e o vento invadiu a sala. Quando meu avô abriu a porta, o vento frio da noite soprou para dentro, trazendo consigo um cheiro metálico, como sangue no ar. O batido suave que ouvimos momentos antes parou, mas a sensação de que algo nos espreitava permaneceu. Eu não conseguia ver nada do meu lugar na sala, apenas ouvia o som das folhas balançando e sentia o arrepio que corria pela minha espinha. "Fique aí", meu avô repetiu em um tom baixo, sem tirar os olhos da escuridão do lado de fora. Ele deu um passo cauteloso para fora, segurando a carabina firme, e foi então que o vimos. Na sombra das árvores, iluminado apenas pelo reflexo pálido da lua entre as nuvens, estava outra criatura. Seus olhos brilhavam com um tom amarelado, e sua forma, embora semelhante à de um lobo, era muito maior, muito mais ameaçadora. Não havia dúvida de que era um lobisomem, mas não o mesmo da última vez. Era diferente, talvez maior, com o pelo negro como carvão e dentes que pareciam mais afiados do que qualquer faca. O lobisomem rosnou, um som grave que ecoou pelo campo. Meu avô manteve a arma apontada, os dedos firmes no gatilho, mas ele não atirou imediatamente. "Lobisomem de novo", ele murmurou, como se estivesse enfrentando uma velha conhecida maldição. A criatura deu um passo à frente, movendo-se com uma agilidade impressionante, quase sobrenatural, considerando seu tamanho. Os músculos sob o pelo se contraíam a cada movimento,
e eu vi meu avô ajustar sua postura, calculando o momento exato para atirar. Meu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. Eu queria correr, me esconder, mas meus pés estavam presos ao chão, como se a própria casa estivesse me segurando no lugar. Foi então que o lobisomem avançou. Com um rugido que fez o chão tremer, ele veio correndo em direção ao meu avô, uma massa de garras, presas e fúria. Meu avô não hesitou. Ele puxou o gatilho, e o som do tiro ecoou pela noite como um trovão. A bala acertou a criatura no peito, mas ela continuou vindo, impulsionada pela raiva e pela fome. Mais um! Ele gritou para mim, sem desviar o olhar da criatura. Com as mãos trêmulas, corri até o armário onde ele guardava as balas e passei uma nova munição para ele. Meu avô, com uma rapidez impressionante para alguém de sua idade, recarregou a carabina e antes que a fera pudesse alcançá-lo, atirou novamente. Desta vez, o impacto foi devastador. A bala atingiu o lobisomem na cabeça, e a criatura tombou no chão com um baque pesado, o corpo ainda se contorcendo enquanto a vida escapava dela. O som dos rosnados foi morrendo lentamente, até que tudo ficou em silêncio, exceto pelo farfalhar das folhas ao vento. Eu corri até meu avô, que respirava fundo, tentando controlar a adrenalina. O lobisomem estava morto a poucos metros de nós, seu corpo massivo largado no chão como uma lembrança de que aquilo era real, de que a ameaça não era apenas fruto da nossa imaginação. Acabou? Perguntei, a voz tremendo de alívio e medo ao mesmo tempo. Meu avô olhou para mim, com os olhos cansados, mas firmes. Por agora, mas eles sempre voltam. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão, olhou mais uma vez para o corpo do lobisomem e depois voltou para dentro de casa, trancando a porta com o mesmo cuidado de sempre. Para ele, aquilo era apenas mais uma noite, mais um dia enfrentando o desconhecido. Depois daquele incidente, não houve mais sinais de lobisomens na fazenda por muitos anos. Os rastros desapareceram, os ataques aos animais cessaram e a vida seguiu seu curso. Mas o impacto daquilo nunca nos deixou. Meu avô continuou sua vida de fazendeiro, mas eu sabia que ele estava sempre alerta, esperando o dia em que precisaria, mais uma vez, erguer sua carabina contra a escuridão. Agora, muitos anos depois, sou eu quem cuida da fazenda. Meu avô já partiu, mas o legado dele e o que ele enfrentou permanece. E eu, assim como ele, mantenho uma carabina pronta. Não porque acredito em contos ou histórias de terror, mas porque sei que um dia a fera pode voltar. E quando isso acontecer, estarei pronto. Afinal, como meu avô sempre dizia, a gente tem que se proteger de todos os lados.